E o Parlamento Europeu percebe. Olá, bom dia, quarta-feira, 21 de janeiro, né? A gente está em janeiro ainda, não é fevereiro, não. TVT News, primeira edição, começando agora. Expectativa na Suíça para o embate entre o imperialismo de Trump e a diplomacia da Europa. O presidente americano fala daqui a pouco em Davos. Estaremos acompanhando. Trump também disse que quer Lula no Conselho de Paz de Gaza. O presidente brasileiro critica o americano que governa pelas redes sociais. Pesquisa Atlas Intel, Lula vence em todos os cenários no primeiro e segundo turno das eleições 2026. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancela a visita a Bolsonaro no presídio da Papuda. A desculpa, agenda cheia. Notícia, análise, informação aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista. Friozinho hoje por aqui, viu? Vamos lá, vamos juntos. Donald Trump já chegou a Davos, na Suíça, nesta quarta, e a expectativa é de que, mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos desafie a ordem mundial, sob uma forte tensão na Europa. Trump discursa agora de manhã no Fórum Econômico Mundial, que é essa reunião dos super ricos. Durante todo o dia ontem, líderes de países europeus defenderam a independência perante os Estados Unidos e o respeito à soberania. O francês Emmanuel Macron fez referência direta a Trump. Diz que a União Europeia não pode se curvar à lei do mais forte e que os Estados Unidos buscam subordinar a Europa, o que classificou como inaceitável. Vamos dar uma olhada. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable. O Parlamento Europeu decidiu nesta terça suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, uma resposta às ameaças de Trump. Em discurso hoje, o presidente norte-americano deve reafirmar essa política do mais forte. Em pauta, as ameaças de anexação da Groenlândia, intervenção na Venezuela, novas tarifas. Uma curiosidade, a viagem de Trump à Suíça foi marcada por um incidente, viu? O Air Force One, que levava Trump, precisou retornar aos Estados Unidos por um problema elétrico. E o presidente seguiu para a Suíça em uma aeronave reserva. O discurso de Trump em Davos agora estava previsto para as 10h30 da manhã, mas com isso tudo deve atrasar. O presidente Lula, que vinha evitando criticar publicamente o presidente Trump desde que o Brasil negociou a redução de tarifas com os Estados Unidos, quebrou o jejum ontem durante a entrega de 1.200 moradias do Minha Casa Minha Vida. Lula disse que Trump quer governar o mundo pelas redes sociais. Vocês vejam uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Eu fui entregar a casa para essa mulher aqui, fui visitar a casa dela. Sempre aqui comigo pelas manhãs, Laura Caprilhone, Eduardo Castro, bom dia, pessoal. É isso, uma fala de Lula muito importante nesse cenário de embate, ainda mais num dia como hoje, em que Trump vai discursar em frente a líderes europeus que no dia de ontem criticaram amplamente por conta das decisões que Trump vem tomando. E essa refação de uma nova ordem mundial nos moldes do que Trump quer, não? Laura, bom dia. Bom dia. Eu vou falar para você uma coisa que é aquele negócio assim, os meus piores instintos. Os meus piores instintos ficam felizes quando eu vejo a Europa, que sempre tratou o mundo como metrópole imperial e tal, e as nossas razões são acima de qualquer suspeito. Se ela hoje
a vítima desse colonialismo, desse neocolonialismo do Trump. É muito louco isso, né? Quer dizer, quando a Venezuela foi atacada, todo mundo falou, o Maduro é um ditador, é por isso que ele foi atacado, né? Aí, agora, são eles. Eu estou esperando o Trump ir sequestrar o Macron. Sim. Eu estou esperando, porque é sobre isso, quer dizer, esses caras não perceberam que o Trump veio para acabar com as relações do pós-Segunda Guerra. Portanto, todo mundo hoje é candidato à colônia dos Estados Unidos. Ponto final. Bom, o Macron apareceu com esses óculos escuros aí. Ninguém sabe o porquê. Ele teve uma... Ele está dizendo que ele teve um sangramento. Um vasinho. Rompeu um vazio. Para mim, o problema é que ele ficou chorando a noite toda, como alguém que sai do velório. É a Europa que está ali, num ataúde, e que eles estão hoje falando, bom, tu precisa respeitar o Estado de Direito, a soberania. Gente, vocês se calaram diante de um monte de atrocidades, vocês europeus. Agora vem com esse tipo de cantilena. Não, o Trump é isso, ele veio para acabar com todas as ilusões. Não há mais ilusões sobre o Trump. O Trump é o imperador que resolveu agora sequestrar a Europa. Por acaso, eu estava vendo que a Europa é uma divindade, não, um personagem da mitologia grega que foi sequestrada por Zeus e foi levada da Fenícia para a Europa, por isso chama Europa, em homenagem a essa mulher, e que teve filhos sequestrada por Zeus, que tinha se vestido de touro branco. Um touro estuprador que pegou e tinha se transfigurado num touro estuprador, foi lá, pegou a Fenícia, levou para lá, que chamava Europa. A Europa está passando exatamente por isso, cumprindo o seu destino mitológico, ser sequestrada, estuprada, como está sendo hoje no contexto mundial. É muito louco, mas de fato me dá um sentimento de, olha, que bom que vocês estão experimentando a injustiça primordial do imperialismo. É legal que o Reino Unido vai entregar Malvinas para a Argentina. Isso. Guadalupe vai virar país independente. Onde mais? Porque são colônias de França e de Reino Unido até hoje. Guiana Francesa, que é aqui do lado. A Holanda também vai entregar Suriname. E assim vai. Antilhas holandesas, como era, né? Então, acabou o imperialismo. Acabou. Enquanto para subjugar o povo marrom, nós outros cá embaixo, tá tudo certo. É a ordem mundial. É igual o tal do liberalismo econômico. Enquanto para tomar daqui, tá tudo certo. Enquanto para trazer mercadoria manufaturada de lá e submeter os marrons, que somos nós, né, aquela gente de pele marrom, a continuar exportando matéria-prima de baixíssimo valor, tá tudo certo. É o império da lei. É o império da lei. São os acordos sendo cumpridos. É a liberdade para todos. Aí quando o pau começa a bater em Chico também, aí é isso aí. Peraí, vamos jantar junto. Não era isso? Ele mandou uma mensagem pro Trump, o Trump soltou. Vem para Paris, a gente vai jantar ali. Tem um restaurante do Pau ali atrás na Ilha de La Cité que você vai adorar. E além de tudo, não conseguem compreender que o outro lado só entende quando bate na mesa. Só assim. Quem bateu na mesa para ele e que precisou recuar é quem é muito mais fraco economicamente ou principalmente militarmente. Né? E a Europa é muito fraca militarmente perante os Estados Unidos. Como a gente falou ontem aqui, vai subir o caça lá de determinados países. A França, não sei nem se ainda tem os Mirage que continuam por aqui. Mas vai subir e vai descer, vai cair dentro do mar. Porque lá no Pentágono alguém vai apertar um botão e desligar o software. Eles estão na mão dos caras. Se permitiram estar na mão dos caras. Sim. Então, agora aguenta, doutor.
Agora chora na cama que é lugar quente. Deixa eu chamar para essa conversa o jornalista Fernando Brito, aqui com a gente, conectado. Fernando, bom dia. Feliz 2026, mesmo que já no dia 21 deste mês. Como você está? Tudo bem por aí? Conta pra gente como você está avaliando, então, esse posicionamento de Trump perante o mundo. Diga. Eu acho melhor você trocar por Feliz 2027. Pois é. 2027 é coisa menos feliz. Tá? Você estava lembrando, Laura, da deusa Europa, e como metáfora, eu prefiro lembrar do episódio do Acordo de Munique, em 1938, em que o primeiro-ministro inglês, um cidadão chamado Richard Chamberlain, já estava, inclusive, decadente, doente, chega de uma tentativa de negociação com Adolf Hitler, chega na Inglaterra sacudindo um papelzinho, o acordo que ele tinha feito de não agressão com a Alemanha nazista. A Europa, desde esse início da ofensiva trumpista das tarifas, está sacudindo o papelzinho. Está sacudindo o papelzinho. Está crente que não vai ser atacada. Está crente que vai ser tratada com as deferências e honras de uma velha senhora, decadente, mas ainda respeitável, a qual todos devem vassalagem. Não é assim mais. Não é assim mais. Ela fez isso, continua fazendo isso e está escrevendo o roteiro da sua dissolução, da sua derrota. Isso não é uma expressão radical, uma avaliação sem base nos fatos. Ainda agora, 2 horas atrás, o Parlamento Europeu bloqueou o acordo com o Mercosul. Bloqueou a sua mais promissora alternativa econômica diante da possibilidade, quase certeza, de um tarifaço imenso dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo é isso. A Europa não está consciente de que ela precisa, se quer conservar alguma importância, se colocar como protagonista de uma nova ordenação mundial. Porque ela poderia ser, né, a perna mais forte de um acordo de negação da divisão tripartite do mundo. Mas ela se recusa a isso. Ela alimenta a sua vocação natural de submissão, na visão dela, aliança com os Estados Unidos da América. E está sendo tratada como mereceu ser. Como dizia a vovó, quem muito se abaixa, alguma coisa lhe aparece. Então, o que está acontecendo com a Europa é isso. Né? E nós aqui, parecendo bobalhões, né, acreditamos que dali vai sair alguma coisa. Não vai. O Brasil assume que é um país, dos raros países do mundo, que tem o direito de aspirar a um destino próprio, ou vai continuar sendo um joguete na mão dessas situações. Eu não tenho dúvida de que tem, nesse momento, a direita brasileira falando, mas o Lula, como é que o Lula foi fazer isso? De falar do Trump de novo, não pode, tem que ficar mansinho com ele, tem que sacudir o papelzinho. Tem que sacudir o papelzinho. Vai começar. E se tornar, como a Europa está se tornando, apenas poeira debaixo dos sapatos ou das botas de Donald Trump. Perfeito. Aliás, temos Trump ao vivo discursando em Davos. Vamos para lá? Consegue colocar agora para a gente, Gui? Aí. Vamos colocar o áudio. Edu, na medida do possível, vai traduzindo aqui para a gente entender o que Trump discursa, então, agora, nesse momento em Davos. Vamos lá. By the Green New Scam, and that countries could be propped up by importing new and entirely different populations from faraway lands. Ele fala, This was the path that Sleepy Joe esquema Biden verde e administration também and many dessa other Western história de governments importar outras populações para os seus países. everything that makes nations rich and powerful and strong. Tudo que faz os And there's países so ricos, much potential in so fortes, many nations. está sendo deixado de lado por muitos Record países. budget and trade deficits and a growing sovereign deficit
driven by the largest wave of mass migration in human history. E todos os déficits estão sendo drenados, todo o dinheiro está sendo drenado para déficit com essas ondas de imigração para os seus países. And the ones that do understand aren't doing anything about it. E aqueles que entendem não estão fazendo nada com relação a isso. Would trigger a global recession and runaway inflation. But we have proven them wrong. It's actually just the opposite. E quem está aprovando esse tipo de ação está no sentido contrário do nosso sentido. Enquanto a gente fechando fábricas de energia, ele diz, né, nós estamos abrindo. Ao invés de dar poder a burocratas, nós estamos demitindo. E estamos aumentando nossas relações com os privados, né, com os prestadores privados em 2 ou 3 vezes. Ao invés de aumentar impostos, nós estamos baixando e aumentando as tarifas para países que nos impõem dano na relação comercial. Estamos tirando os democratas da folha de pagamentos do governo federal, foi o maior trabalho nesse sentido em um único ano que já se viu, não temos outra alternativa. Cortamos em 100 bilhões de dólares o custo do Estado nos Estados Unidos. Num único ano, baixando a inflação que veio de um recorde, ela só subia. Cortamos regulação desnecessária, tiramos 129 normas para cada uma que foi aprovada. Você consegue acontecer 129 regras, leis, decretos foram eliminados. Agora, para os nossos aposentados não se cobra mais imposto de previdência social dos aposentados. Agora, as empresas estão conseguindo investir no seu próprio capital, que é uma mudança importante e imediata. 38 to 41 years in the old days. This is a miracle taking place. Nobody thought it would ever be done by any country. It was done by us. It was what made my first term the most successful 4-year term that we've ever had from a financial standpoint. Os primeiros 4 anos foram os de maior sucesso na história. But you're allowed to deduct agora, em um único ano, a gente está conseguindo fazer ainda mais. With tariffs, we've radically reduced our ballooning trade deficit, which was the largest in the world reduzimos drasticamente o déficit comercial. Every single year, and it was just wasted. It was going to waste. But in 1 year, I slashed our monthly trade deficit by a staggering 77%. Só num ano diminuí o déficit mensal para o exterior em 77%. Brilliant people that actually thought I was doing the right thing. I thought I was doing the right thing. E as pessoas diziam que eu estava fazendo errado, mas eu acho que eu estava fazendo certo. Os números das exportações estão em 150 bilhões de dólares. E vai dobrar nos próximos 4 anos. Nos próximos 4 meses vai dobrar mês a mês. Construção de fábricas subiu 41%. E como demorava porque eles precisavam da aprovação, e agora a gente está fazendo isso muito rápido.
all U.S. trade. Some of the greatest companies and countries in the world. We have countries as our partner too. Então, nós temos países como nossos parceiros também, países da Europa, Coreia do Sul, Japão, que são parceiros. Estão fazendo negócios conosco. And these agreements raise growth and cause stock markets to boom. E esses acordos fizeram com que o mercado financeiro estourasse positivamente. When the United States goes up, you follow. Quando os Estados Unidos crescem, vocês seguem. In America, I've stopped the nation-wrecking energy policies that drive up Eu prices, acabei com as jobs and factories. políticas internas dos Estados Unidos de energia que aumentavam o preço da luz, petróleo. Under Sleepy Joe Biden, Isso new domestic oil and era gas crescente prices fell sobre by o 95%. sonolento Joe Biden. They wonder why was gasoline going up so fast? E as pessoas perguntavam por que a gasolina Gasoline subia actually tanto. topped $5 a gallon and some places Chegou a 5 $7 dólares a o gallon. galão. More than 100 major power plants were violently shut E down agora by nós incompetent people. Tínhamos fechado mais de 100 What the hell? unidades produtoras de energia por gente incompetente. US natural gas production Agora a produção de gás natural está no limite positivo da história, o recorde positivo da história. 30,000 barrels a day, and last week we picked up 30 mil 50 barris million por semana. barrels from Venezuela alone. E na semana passada nós pegamos 50 milhões de barris da Venezuela. So many years, but then they went bad with their policies. 20 years ago it was a great country, and now it's got problems, but we're Agora é um helping país que them. tem problemas, já foi um grande país, 30 anos atrás, agora é um país que tem Be problemas. splitting up with them, and they'll be making more money. Nós vamos dividir a produção com eles e eles vão fazer mais dinheiro. We appreciate all of the cooperation we've been giving. Eu aprecio toda a colaboração que a gente tem Once the recebido. the attack ended, and they said, let's make a deal. More people should do that. E mais pessoas precisam fazer, mais países precisam fazer a mesma coisa. Once than they've made in the last 20 years. Vai fazer mais petróleo em 6 meses a Venezuela do que fez em 20 It's anos. amazing. It's a beautiful thing to see. E é uma linda coisa que se vê. Of the country has been very good. They've been very, very smart. Eu The tenho price of sido gasoline muito is now esperto. below $2.50 a gallon in many states. Em muitos estados hoje em dia, $2,50 o galão de energia, Then we'll soon be de averaging less than $2 a gallon. gasolina. In many places, it's already down even Tem lower. lugares que é até mais baixo, 95 cents a gallon. 95 centavos o galão, $1.99. Numbers that nobody $1,99, mais baixo Actually, que since my last muitos anos. administration, we got it down to around those numbers. I've signed an order directing and approval of many new nuclear reactors. We're Mandei e assinei ordem para criar novas the danger usinas nucleares, made with nuclear is unbelievable, and the safety progress they've made is e o incredible. que é muito seguro. We're very much into the world of nuclear energy. Estamos ligados a esse mundo da energia Prices nuclear. and very, very safe. Muito seguro e com preços mais baixos. AI by a lot. We're leading China by a lot. I think President Xi respects what we've done, in part because I've allowed these big companies building these massive buildings to build their own electric capacity. They're Agora está building falando da their own capacidade que algumas empresas estão recebendo, a liberdade de algumas empresas para criar sua própria energia, doing. I read recently an article porque a IA gasta muita energia e o presidente Xi tem visto isso. but we're creating as much or more, and we're letting them do that. I'm very proud of it. It was Tenho muito my orgulho. idea. I said, you can't create this much energy. We Você need pode, it. você precisa criar energia, precisa dobrar a capacidade de produção de energia no país. We can't do that. We have an old grid system. A gente não tinha como fazer, o nosso sistema é muito antigo. Let's see what you can do. You can build your own electric generating plants. Você pode And they looked at construir me, a they sua didn't própria believe all of the names that fábrica de energia, a sua própria maneira de produzir energia. Dá para I said, acreditar no, nisso? you can't. They came back 2 weeks and they didn't have the plant. They said, we thought you were kidding.
I said, no, not only am I not kidding, you're going to have your approvals within 2 weeks. Não, e você pode ter a aprovação de tudo isso em 2 semanas. Tem gente que virou para mim e falou, não, é possível? Eu falei, não, você pode acreditar em 2 semanas. Oil and gas. They're even going coal in some cases. Because of my landslide election victory, the United Por States causa da minha vitória acachapante, energy collapse, which nós nos livramos de um colapso catastrófico de energia perhaps the por greatest. causa desse esquema verde. The Green New Scam, windmills all over the place, destroy your land. Destroy your land. Criam esses negócios de essas hélices que destroem a terra, destroem os lugares. Here in Europe, we've seen the fate that the radical left tried to. Aqui na Europa a gente viu essa fé nessa coisa que a esquerda radical criou. Now generates 22% less electricity. Agora a Alemanha está produzindo 22% de energia a menos do que produzia. Chancellor's fault. He's solving the problem. He's going to do a great job. But what they did before he got there, I guess that's why he got O there. chanceler da Alemanha está mudando isso, mas o que fizeram antes, Prices are 64% higher. fizeram com que os preços subissem 64%. 1/3 of the total energy from all sources that it did in 1999. Think of that, Hoje 1/3. o Reino Unido produz 1/3 do que produzia em 1999 em termos de energia. Anywhere in the world, but they don't use it. And that's one reason why their energy has reached catastrophically Por isso aqui levels with equally high pegou a níveis prices. catastróficos baixos, níveis baixos catastróficos de produção. And you're sitting on top of the North Sea. Terço. You like to say, well, you know, that's depleted. It's not depleted. It's got 500 years. They haven't even found the oil. The North Sea is incredible. They don't let anybody drill E eles não environmentally. deixam ninguém utilizar essa riqueza do Mar do Norte. Ninguém perfura o Mar do Norte. Não se permite. So the oil companies say, we can't do it. They came to see me. Is there anything you can do? I want Europe As to do. pessoas vêm perguntar para mim alguma coisa que você pode fazer. Sitting on one of the greatest energy sources in the world, and they Vocês estão don't use sentando em it. cima de uma das maiores fontes de energia do mundo. Electricity prices have soared. Enquanto isso, sobem os preços da energia drasticamente. 39%. Mills all over Europe. E colocam essas Mills all over the place. And they are losers. cataventos em todo lugar na Europa. Is that the more windmills a country has, the more money that country loses, and the Eu worse tenho that a ideia de quanto mais cataventos os países têm, mais dinheiro eles estão perdendo. And yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? E eu nunca vi na China, fábrica de vento na China. Você já viu? Sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, Coisa de but they gente don't use them estúpida. themselves. Eles vendem as turbinas, mas eles não usam lá. Wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people. Eles só colocam de pé para mostrar para as pessoas. Eles não produzem nada. Use the thing called coal, E mostly. eles usam carvão. China goes with the coal. They go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit. Eles estão começando a olhar um pouquinho para a energia nuclear. They make a fortune selling the windmills, though, and E eles ficam ganhando fortunas vendendo esses cataventos. if it stopped, they are shocked that it continues to go. They're very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. Tem gente que é minha amiga lá que fala, eles até, ficam chocados que as pessoas continuam comprando esses negócios. Stupid people buy them. É gente The estúpida. consequences of such destructive policies have been stark, including lower economic growth, lower standards of living, lower birth rates, resultado more é socially disruptive migration, more Migração desenfreada, crescimento que diminui. and much smaller militaries. The United States cares greatly about the people of Europe. We Os Estados really Unidos se do. preocupa muito com as pessoas da África. Fazemos isso de fato. From Europe, Scotland and Germany. A Escócia e a Alemanha. 100%. Scotland, my mother, 100% Minha mãe. German, my father. Meu pai, eu sou 100% europeu, alemão e As a escocês. civilization, I want to see it do great. Eu quero That's vê-los why issues like indo energy, bem. trade, immigration, and economic growth must be central concerns to anyone Por who wants isso to. que energia e migração tem que ser central, uma preocupação central. And those countries have to do their thing. They have to get out E a of Europa, os países da Europa têm que fazer aquilo que é
a sua necessidade. They're doing to themselves, they're destroying E o themselves. que eles estão fazendo a si próprios Strong allies, not são so destruir a si próprio. Europe to be strong. A Europa precisa ser forte. These are matters of national security and perhaps Questão no current de issue. segurança nacional. Situation more clear than what's currently going on with Greenland. E talvez nada deixe tão claro quanto o que está acontecendo com a Groenlândia. I was going to leave it out of the speech, but I think Eu ia deixar isso fora do discurso, mas acho que I have tremendous respect for tenho both the people of muito Greenland respeito and pelas the people pessoas, of Denmark. Tremendous respect. tanto da Dinamarca quanto da Groenlândia, muito Every respeito. ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. Todos os países têm necessidade de defender os seus próprios aliados, mas nenhum tem a chance e o poder de defender a Groenlândia como os Estados Unidos. Saw this in World War II, when Denmark fell Vimos to isso Germany na after just Segunda Guerra, quando a Dinamarca caiu frente à Alemanha. unable to defend either itself or Não Greenland. conseguia se defender nem a Groenlândia. Then compelled, we did it, we felt Daí an os Estados obligation Unidos foram compelidos, to send our own forces to uma hold das suas forças, suas próprias forças, para defender o território. at great cost and expense. E They didn't have fizeram a isso a chance grande of custo. getting on it, and they tried. Denmark knows that. A We Dinamarca literally sabe. set up bases on Greenland for Denmark. Também colocamos We weren't fighting for anyone else, we were bases fighting na to Groenlândia save para a Dinamarca. for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a Ali é big piece of um ice. belo pedaço de gelo. Chamam de terra, mas é um belo pedaço de gelo. Prevented our enemies from gaining a E a foothold. gente precisa evitar que os nossos inimigos And then after the war, cheguem a domar esse espaço. we won it big without us. Queremos You'd muito, all be speaking German and a little Japanese, perhaps. sem que nós estivéssemos na Segunda Guerra muito defendendo muito a Europa, talvez eles estivessem falando alemão e um pouquinho de japonês But we did it. hoje em dia. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Nós So now our country demos de volta as bases, mas eles estão sendo muito much greater risks than it did ever injustos before conosco because of agora. missiles, because of nuclear, because of weapons of warfare that I can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got them in our sights. Press the trigger, and nothing happened. No anti-aircraft missiles went up. There was one that went up about Eu estou falando 30 2 semanas feet. atrás com relação à Venezuela, disseram que iam nos atacar, disseram que ia acontecer e não apertaram o botão e não subiu um míssil antiaéreo. So they're going to go back to the drawing boards, I guess. Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory A Groenlândia é um vasto território não desenvolvido in a key strategic location em between the United em uma States, localização Russia, China, estratégica e chave. smack in the middle. Wasn't important nearly when we gave it back. You know, when we gave it back, Nós demos de volta isso para o povo e ele não era tão importante na época. everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth. No such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And Tem this to get to minerais, this tem rare earth, you gotta go terras raras lá, hundreds of feet of ice. mas estão embaixo de metros e metros de gelo. Strategic national security and international security. This E é um enormous local necessário para a segurança internacional e nacional. on the northern frontier of the Western Hemisphere. É That's a our nova territory. fronteira norte do hemisfério It is therefore a ocidental. national security interest of the United States of E é America. de interesse dos Estados Unidos na sua segurança And nacional. outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never Quando been nós so tivemos ameaças de que houvesse entradas no nosso território, no nosso hemisfério, nós somos muito
eficientes na defesa. For 2 centuries they've been trying to do it. São 2 séculos que se tenta fazer isso. They had a different president. That's all right. People think differently. Much more necessary now than it was at that Agora é time. muito mais necessário do que era anos atrás. Over $200 million to strengthen Greenland's defenses. A Dinamarca falou que ia gastar $200 milhões para aumentar a segurança da Dinamarca. Mas não tem se visto isso acontecer. Eu amo esses países, essas pessoas, os líderes são muito bons. Mas eles acham que os Estados Unidos sozinhos podem protegê-los. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States. Por isso que eu estou agora reabrindo as discussões para comprar a Groenlândia. They've acquired, there's nothing wrong with it. Many of them, some went in reverse, actually, if you look. Some had great, vast wealth, great, vast lands all over the world. They went in reverse. They're stuck back where they started. Várias nações no mundo que querem reverter a situação, áreas grandes, vastas, querem reverter a sua situação com relação a acordos anteriores com países. Os Estados Unidos são muito maltratados pela OTAN. Isso não dá para discutir. A gente dá muito e recebe muito pouco. Eu tenho conversado com a ONU há muitos anos, com a OTAN há muitos anos. Ninguém fez mais pela defesa dela do que eu. E a guerra na Ucrânia é um exemplo. Estamos quilômetros à distância, divididos por um gigantesco mar, oceano. Agora está falando da eleição de 2021 que foi roubada, todo mundo sabe disso. O que eles fizeram depois dessa eleição? Talvez eu esteja falando algo que vocês não saibam, mas foi roubada aquela eleição. Strong borders, strong elections, free, fair Eu elections. sempre falo, fronteiras rígidas e duras, também eleições rígidas. But someday it'll straighten out because it's losing all credibility. Think of it, when I went in a landslide, a giant Quando eu landslide ganhei in all 7 swing states, em todos os 7 estados, pêndulo, and I only get negative press. eu só ganhei imprensa negativa. Credibility. Eles não têm And if they're credibilidade. going to get credibility, they're going to have to be fair. So you need a fair Mas para press. ter, a gente precisa de uma imprensa justa. Elements. And I inherited a terrible situation. Uma situação terrível. If you look, the border was open. Se você olhar, a fronteira estava aberta. With the United States when I came into office. But Quando I eu also vim inherited para with o Ukraine and Russia something that would have never gabinete, happened. And I know Putin a very questão na well. Ucrânia, na Rússia, é algo que nunca aconteceu. Ukraine, it was the apple of his eye. But he wasn't going to do anything. I said, Vladimir, you're not doing it. Ele está falando de Vladimir Putin, que era a Ucrânia, era um Happening too. After I left, foco dele. Ele vai dizer, Vladimir, você não vai fazer nada. Biden had given Ukraine and NATO $350 billion, staggering sum, $350 billion. Até agora ali a gente gastou 360 bilhões de dólares, algo inimaginável. Just like inflation, just like our economy, I said, wow, Sul, this place is in trouble, meaning our country. All of these olhando o things nosso are país, out of está control. com graves problemas por causa da falta de controle, porque a fronteira estava sem controle. And I've now been E agora, working on this war for 1 year, during which time I ano. settled 8 other wars. India, em um ano, aquela guerra continua lá na Ucrânia e eu acabei com 8 guerras. Putin called me, Armenian, Putin me ligou, Azerbaijan. He said, I Armênia, can't believe you said Azerbaijão. that. They were going on for 35 years. I settled it in 1 day. tem guerras ali acontecendo por 35 anos e eu em um You dia. know, I can't believe I worked on that war for 10 years trying to settle it. I couldn't do it. I said, do me a favor, focus on settling your war. Don't worry about that one.
Como eu acabo... What does the United States get out of all of this work, all of this E os Estados Unidos fazem tudo money, isso, other than death, destruction, and salva massive todo esse amounts dinheiro, of cash going to people who don't dinheiro que appreciate vai para what as we do. They pessoas don't appreciate what we do. e ninguém dá valor ao que estamos fazendo. NATO, I'm talking about Europe. Eu estou falando da OTAN, da Europa. They have to work on Ukraine. We don't. The United States is very far away. We Eles have têm que a acabar big, com essa questão da beautiful Ucrânia, ocean não nós. separating us. Estamos We muito have longe. nothing to do with it. Until I came along, NATO was only supposed to pay 2% of GDP. Quando eu But they weren't voltei paying. ao Most of the governo, countries weren't paying anything. os países da The OTAN tinham United gastado States 2% was só paying for virtually 100% of NATO. do seu PIB com And I relação à got that segurança. stopped. I said, that's not fair. Isso não é justo. But then, more importantly, I got NATO to pay 5%, E and now agora they eu won't consegui pay, que and now eles they are gastem paying. So 5% something com nobody segurança. said was possible. They said we will never go up higher than 2%. Eles diziam que They went nunca to ia passar 5%, 2% and now do they're PIB. paying the 5%. They didn't pay Mas the 2, agora and now they're paying the 5%. estão And they're pagando. stronger for it, and they have an excellent, by the Estão way, mais fortes do que Secretary nunca. General, who's possibly in the room. Mark, are you here? Mark, você está aqui? Yes, he's here. Hello, É, Mark. ele está. We never asked for anything, Nunca pedimos nada. and we never got anything. We probably won't get recebemos anything nada. unless I decide to use excessive strength and E force. nunca vamos pegar nada, receber nada, a não ser que eu use força excessiva. But Mas I won't do that. não vou fazer isso. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's Graças a Deus. probably the biggest statement I made, because people thought I would use Talvez force. I seja don't have to use a force. I don't want to use force. I won't palavra use force. mais esperada que eu tenha dado aqui, a All the melhor United palavra que eu States dei is aqui, porque asking tinha for is a gente place esperando. called Greenland, where we already had it. As a trustee, A questão but da respectfully Groenlândia, returned it que back nós to já Denmark tivemos. not long ago, after we defeated the Germans, the Japanese, Logo the depois que Italians, nós and others in World War II. We gave it back to them. Acabamos com os We were a japoneses e powerful com os force then, alemães but na we are a Segunda much more Guerra. powerful force now. Porque After agora a I gente é uma rebuilt the força ainda military in my mais first term, poderosa. and continue to do so today. Só que a We gente- have a e a gente budget of continua. $1.5 trillion. Necessariamente precisa ser assim. Battleships. The battleship is 100 times more powerful than the great battleships you saw in World War As II. Those great, nossas- big, gorgeous Nossos navios de guerra ships, the são Missouri, the 100 Iowa, vezes the mais fortes do Alabama. que havia na Segunda I Guerra thought maybe Mundial. we could take them out of mothballs. They said, no, sir, these ships are 100, think of that, 100 times 100 more vezes powerful mais than those big, forte do que big, aquelas magnificent pieces of grandes, art that magníficas you saw máquinas so de many guerra times ago that you still see on que tivemos television. You há say, anos wow. atrás. A gente ainda vê na televisão e diz, 100 uau. times, each ship 100 Agora, times uma more vez, powerful. 100 vezes mais Big fortes. battleships of the past. So that was the end of the mothball story. So what we have gotten out of NATO Que nós conseguimos is com a OTAN nothing é nada. except to protect Europe from the Soviet Union and now Russia. Proteger a Rússia, proteger a Europa da União Soviética. Except we pay for NATO. And we paid for Paga many pela years until OTAN. I came along. We Pagamos paid for, muito in até my que eu chegasse. opinion, 100% of NATO because they weren't paying their bills. And all we're asking Praticamente ficaram for, mantendo em 100%, porque eles não pagavam a parte deles. Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. You E can't agora defend nós it. queremos a posse da Groenlândia, porque é a única maneira que tem de defendê-la. That way, totally. And number two, psychologically, who the hell wants to defend a license agreement or a lease? Which E is a também tem a large questão piece of psicológica. ice in Quem the quer middle of the ocean where defender um acordo de aliança? Quem quer se defender com um acordo de uma aliança? those missiles would be flying right over the center of that piece of ice. All we want from Denmark Tudo for que queremos na national Dinamarca, international security, segurança and to keep nacional e our internacional, very energetic and dangerous potential enemies at bay, é is deixar os this land on nossos which we're going to build the muito greatest golden perigosos dome inimigos ever built. longe. We're building a golden dome that's going to E just vou criar by um its domo very de nature, ouro. going to be defending Canada. Vai defender o Canadá. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watch your Eles recebem muito frisbee da gente, deveriam ser muito gratos, mas They não. should be grateful to us. Canada
Canada lives because of the United States. O Remember Canadá that? existe por causa dos Estados Next Unidos. time you make your statements. What we did for Israel was amazing. Fizemos por Israel foi That's nothing maravilhoso. compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. Mas We are nada que a gente, perto do que a gente pretende para os Estados Unidos, Canadá e para o resto do mundo. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. Vou falar, Bibi, That's our para de technology, ter that's our crédito, stuff. de pegar crédito, de falar que foi você que construiu o domo, domo de ferro. Good job, and we wiped out the Iran nuclear threat like nobody can believe. Nós fizemos um bom trabalho e acabamos com o poderio nuclear do Irã, como ninguém acreditava que era possível. Wiping out al-Baghdadi when he tried to reinstitute ISIS. We did a lot. I did a Também lot, fomos a até lot of o big things. Iraque, limpamos tudo lá quando Everyone was perfectly executed. ameaçaram recriar o recriar o ISIS. Has been perfectly executed. I said, I know. So other presidents have spent, whether foolishly or not, trillions and trillions of dollars on NATO Então, and outros gotten absolutely nothing. presidentes in gastaram return. trilhões e trilhões de dólares na OTAN e não ganharam nada com isso. Now they want us to help them with Ukraine. Agora And eles let me querem que a say, gente ajude com a I'm Ucrânia. really helping, not even them. I want to see, last week, if you saw, it was 10,000 soldiers, but last month it was 31,000 soldiers died. 31,000. 31 mil soldados morreram. The number of people in this room times 30. 30 vezes Thank o you. número de pessoas 30,000 soldiers desse died. salão aqui. 30 mil. The 30 month mil. before it was 27,000. The month before that it was 28,000. The Antes month eram before that it was 25,000. It's a 27, 25, bloodbath 28 mil. over there. And that's what I want to stop. Doesn't quero help parar the com United isso. States, but these are souls. These are young people. Look like you. Look like some of you right in Esses the front jovens lá row. parecem vocês aqui. Their São parents tão are so jovens proud quanto of them. vocês. There he goes, comes back. 2 weeks later, they get a call. Your son's head's been blown off. E wanna stop it. os jovens vão para lá e os pais, 2 semanas depois, recebem um recado: a cabeça do seu filho explodiu. They keep Foi, going, they'll foi exceed World alvo War e II. The explodiu. numbers are Quer parar staggering, how com many isso. people they've lost. They don't want to talk about it. Ukraine and Russia lost just tremendous amounts. E a Ucrânia e a Rússia também gastaram Wants to make a deal, I believe. I'm dealing montantes with incríveis. President Zelensky, and I think he wants to make a deal. I'm meeting him Falei today. com o presidente Zelensky, eu acho que ele tem que fazer um acordo. But they got to get that war stopped because too many people are dying A gente tem needlessly. que entrar num acordo porque muita gente Souls morreu. are being lost. It's the only reason I'm interested in doing it. But in doing it, I'm helping. É de nosso interesse chegar a isso. I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. Mas They called me podemos daddy. continuar fazendo isso da maneira que nós estamos fazendo. Nos últimos dias eu fiquei sabendo que o povo da Islândia me ama. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for is a piece of ice E agora tudo que eu estou pedindo é um pedaço de gelo. that can play a vital role in world peace and world Tem protection um papel vital na proteção do mundo. compared to what we have given them for. Com isso perto do que nós já demos à OTAN, Problem with NATO é is muito that pouco. O problema com a we'll be OTAN, there for them 100%. tivemos lá 100% das vezes para I'm eles. not sure that they'd be there for us. E eu não tenho certeza que eles estiveram por nós. Gentlemen, we are being attacked. We're under attack. Senhores, nós by estamos such sob and such ataque. a nation. I know them all very well. I'm not sure that they'd be there. I know we'd be there for them. I don't Nós know dissemos, that e eu they'd não be tenho there for certeza, us. se eu dissesse isso, eu não tenho certeza que eles iriam para a nossa defesa, correram no sentido da nossa I don't defesa. know that they'd be there for us. Acho que They're não not there estariam, for não us. sei se estariam lá por Iceland, nós. that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But Por causa dip is da peanuts Islândia, compared to what ontem it's o gone up. And we have an mercado unbelievable financeiro future já in deu that uma stock. That stock picada para market is gonna baixo, be perdemos double. dinheiro por causa da We're gonna hit Islândia. 50,000, and that stock market's going to double in a relatively short period of time. Mas isso vai crescer e dobrar em um relativo Good example after giving pequeno espaço de tempo.
NATO and European nations trillions and trillions of dollars in defense. They buy our weapons. We make the greatest weapons in the OTAN world. recebem Now we're trilhões e gonna go trilhões de faster. dólares em defesa. Much faster, you saw that. I put a cap on the salaries. Then I put no buybacks, no stock buybacks, no various other things that they were doing. I mean, they were making $50 million, but it would take them 3 years to give you a Patriot missile. I said, that's not good. My chauffeur can do a better job than that, and he makes slightly less than 50. They make big salaries. If they're going to make those big salaries, they're going to have to produce a lot faster. The good news is we have the greatest equipment in the world. Now we're going to start Tô achando making que it a não. lot Vamos parar um faster. pouquinho para analisar alguns dos principais pontos já falados até agora. Vamos voltar para cá, então. É isso, ele deixa muito claro os interesses dele sobre a Groenlândia. Inclusive, ele diz, eu não deveria falar sobre isso, não está no meu script aqui principal, mas vou falar sobre Groenlândia de qualquer forma. E daí cita a questão das terras raras, diz que ele quer construir o Domo de Ouro na Groenlândia e que só os Estados Unidos têm capacidade de proteger aquele território de forças inimigas. Então, assim, tem esse foco. Ele também fala sobre energia verde, como tudo é uma balela, ele ataca frontalmente países que buscam diversificar fontes de energia. E fala sobre a Venezuela, sobre como a Venezuela melhorou depois que eles tomaram, de certa forma, o poder no território e que o país vai passar a produzir muito mais petróleo de agora em diante, porque ele tem se aproximado de empresas que têm interesse em explorar o petróleo na Venezuela. Esses são alguns dos pontos que eu destaco, mas quero ouvi-los, claro. Laura. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que notar é a quantidade de mentiras, né, que ele fala, né? Isso é uma coisa descomunal. Porque, de fato, o Trump, ele não está lá para convencer ninguém. Ele está lá para professar uma fé. E a fé dele é a seguinte, nós é que somos os únicos que têm capacidade de lidar com esse momento da situação política, da situação internacional. Ele falou, é um momento muito grave, é um momento... É quase que ele falou, é o momento da nossa sobrevivência. Sim. E quem pode garantir essa sobrevivência somos nós. Só que a gente sabe que, a Venezuela não está sob controle dele, por mais que ele queira. Sim. 2, a crise nos Estados Unidos é fortíssima. E as manifestações gigantescas que estão acontecendo dentro dos Estados Unidos são importantes depoimentos de que a coisa não está azeitada. Ele cortou gastos aqui, cortou gastos ali, cortou a assistência à saúde, cortou a educação, cortou uma série de coisas e está deixando uma parcela gigantesca da população americana sem saída diante de uma crise econômica que só se avoluma, com inflação, com desemprego, com tudo isso, sendo que ele tinha prometido que ia resolver isso tudo. A questão das deportações, que ele tinha como propósito 1 milhão de deportações por ano, atingindo um total de 15 milhões, que era o número de indocumentados que ele queria se livrar, ele conseguiu até agora, entre gente que saiu por conta própria e gente que foi mandada embora, ele conseguiu mandar embora 500 mil. Então, quer dizer, não é que o Trump também está com uma... E fora isso... ele está numa situação em que ele conta com a maior parte da população em oposição a essas ações duais. Então, em primeiro lugar, a maravilha que está os Estados Unidos, depois que ele derrotou o Biden e tal, e ele insiste na derrota de que ele ganhou a eleição, as eleições de 2021 foram fraudadas, segundo ele, assim como o Bolsonaro diz aqui. Exato. Né? É a mesmíssima coisa. Então, ele insiste numa narrativa, ele insiste numa profissão de fé. Agora, o problema é o seguinte, agora ele chegou num ponto chave, ele está afrontando outros imperialismos, quer dizer, a Europa, eu estava brincando, falando dele, é bom ver a Europa sendo tratada como colônia, mas isso que está acontecendo é uma briga entre potências imperialistas, entre países imperialistas que construíram sua riqueza e sua acumulação de capital em cima de ações imperialistas. É uma disputa entre países imperialistas. Nós sabemos como é que acabaram disputas imperialistas, interimperialistas em outras eras. Acabaram em 2 grandes guerras. Sim. Então, eu acho que esse recado e essa insistência do Trump colocam ainda mais o mundo numa posição
de apreensão. Apreensão terrível. Imagina os líderes mundiais falando, ele falando, tudo que eu quero é um pedaço de gelo. Sim. Cara, todo mundo sabe que não é um pedaço de gelo, todo mundo sabe que aquilo ali é fundamental, inclusive em futuras guerras, porque esse domo de ferro, é só a gente pensar na geometria de um círculo. Uma coisa é você ter que dar a volta pela área em que a esfera tem um raio maior. Outra coisa é aqui, você vai encurtar distâncias de maneira importantíssima. Então, encurtar distâncias, por exemplo, para que mísseis sejam lançados e por aí vai. Fora as riquezas minerais que tem lá. Então, eu acho que é o seguinte, é um momento terrivelmente grave, porque nós estamos vendo a Europa tendo que, pela primeira vez, né, desde a Segunda Guerra Mundial, tendo que se levantar contra aquele país que, na verdade, foi, de fato, o Trump tem razão, foi fundamental para a Europa sobreviver, inclusive para a Europa sobreviver, ajudada contra a União Soviética. Sim. Né? Então, é muito curioso você ver como o mundo está capotando. Sim. Porque até ontem a Europa estava querendo aumentar o seu orçamento militar para se defender de quem? Da Rússia. Sim. Cadê a Rússia nesse discurso? Você reparou que não existiu Rússia nesse discurso? Né? A Rússia não existe nesse discurso. Quem é a ameaça hoje à Europa são os Estados Unidos. Então, mudou a coisa e agora, certamente esses estrategistas europeus, os Chamberlains, os Chamberlains pela covardia e os outros que se levantaram contra um poder totalitário, terão que pegar e medir forças e tal para ver como é que vão seguir da defesa da sua própria soberania. Perfeito. Ele se contradiz, inclusive. Ele fala que ele quer esse pedaço de gelo, mas ele fala sobre tudo que existe nesse pedaço de gelo que o interessa. Então, as terras raras. Ele fala, tem muito para se explorar a quilômetros embaixo desse gelo todo. Então, não se trata apenas de um pedaço de gelo, a Groenlândia. Ele é bem explícito nos interesses dele, como foi na Venezuela, né? Existia aquela justificativa de não, que é pelos direitos humanos, e ele falava a todo momento, não é pelo petróleo. Eu quero petróleo, olha aqui, vamos atrás do petróleo. Descansa sua voz um pouquinho, daqui a pouco eu quero ouvir o Edu também. Fernando, quero te ouvir sobre esse discurso até esse momento. Até esse momento que ele colocou, o centro do discurso dele foram duas questões. Né? Os males do mundo são a imigração, né? E a demanda por energia. Essas foram as questões essenciais do discurso dele. E foi, como sempre acontece com Trump, um desfile, né, de simploriedade, de mentiras, algumas delas deslavadas. Por exemplo, ele disse que as torres eólicas da China são apenas uma fantasia, são um cenário. Elas estão ali rodando sem finalidade. A China, só para vocês terem uma ideia, foi o país que mais rapidamente fez a transição de fontes de energia fósseis para energia eólica. A energia eólica na China produz mais, a eólica e a solar somadas produzem mais do que a energia de carvão, que sempre foi o combustível essencial no parque industrial chinês. Então, esse tipo de coisa, né, é mentiroso, é tão simploriamente mentiroso, né, que qualquer estudante de segundo grau sabe que é mentira. E por que ninguém diz que é mentira? Porque todos estão, como eu disse antes, sacudindo o papelzinho, à procura de um acordo com os Estados Unidos. A esperança é sempre, o Trump vai cair, as eleições de meio do mandato vão segurar o Trump. Gente, ao contrário, as eleições de meio de mandato, elas não vão segurar o Trump, elas vão empurrar o Trump. Ele sabe que ele tem liberdade política para fazer o que ele quiser até novembro. Depois, com uma Câmara possivelmente hostil, um Senado, né, em escala menor, mas também possivelmente hostil, ele não vai ter esse poder. Então, ele precisa de duas coisas. Usar o poder enquanto ele o tem de maneira incontrastável, e segundo, tomar atitudes que, até por um sentido patriótico, né, de afirmação, a gente sabe como os Estados Unidos são cheios dessa mentalidade, leve a um resultado diferente
nas eleições que hoje, anunciadamente, ele irá perder em novembro. Então, a Europa está jogando com um prazo que é contra ela. E não se decide. Sim, nós tivemos sim. esse avant-première disso há um ano, quando o Trump humilhou o Reino Unido, humilhou a Ursula von der Leyen naquela reunião na Casa Branca, transformou esses países em vassalos. E ainda Foi, agora... inclusive, a imagem que ele usou recentemente agora, com IA, né, em que ele coloca todos novamente naquela foto, líderes europeus com o mapa dos Estados Unidos ali tomando Canadá. Acho que foi o Chico Pinheiro que lembrou hoje, né? Parece a escolinha do professor Raimundo, né? O mestre Trump e as crianças ali. Então, isso não se vai fazer sem não se vai resolver sem um enfrentamento. Né? E o mundo parece estar pouquíssimo disposto a fazer esse enfrentamento. Se não for feito o enfrentamento, tenha dúvida, não vai haver retirada de Dunkerque que possa nos salvar, não. Entendeu? A máquina de guerra, a máquina de poder, a máquina de dominação está em marcha. Sim. Outro ponto de destaque em relação à OTAN. Ele ataca a OTAN. A OTAN nunca fez nada por nós, Estados Unidos. Ele faz uma ameaça dizendo que não faz uma ameaça, né? Não tem mais OTAN ali. Sim, a OTAN era os Estados Unidos até então, né? Ele faz a ameaça dizendo que não vai fazer ameaça. Né? Querem saber se eu vou jogar mísseis para cima da Europa? Não. Hitler também falou, tinha um pacto, né? Assinou, né? O tal do papelzinho que está lembrando o Fernando. Tinha um pacto de não agressão, até com a União Soviética, tinha um pacto de não agressão. E num belo dia lá, ele invadiu a Polônia. Num belo dia lá, a Segunda Guerra estava prestes a começar, a Inglaterra e a França não acreditaram, aconteceu a invasão dos seus territórios, e depois os Estados Unidos entraram na guerra só lá, depois de Pearl Harbor, e quando o caldo já estava realmente entornado, a União Soviética já estava invadida em boa parte, enfim, acho que alguém precisa se ligar que o poderio militar americano é muito maior do que o dos outros, e os outros juntos é a única maneira de tentar evitar que esse poderio seja utilizado. Perfeito. Ô, Eduardo. Sim. Fecha o assunto, Brito. O pretexto é sempre uma insignificância. Em 1938, né, foi um troço chamado Sudetos, que ninguém sabe o que é, que o Hitler invadiu os Sudetos. Os Sudetos é uma cadeia de montanha ali na fronteira entre a Alemanha e Tchecoslováquia, que tinha uma população ridícula, mas germanófila, né? E foi o estopim da guerra. Uma equivalência com a Groenlândia não é nada difícil de ser vista em situações assim. Né? Não é a Groenlândia. A Groenlândia é apenas o pretexto. Os Estados Unidos têm total domínio militar e licença já firmada com a Dinamarca de colocar lá quantas e quantas bases militares puder e quiser. Então, não é essa a questão. A questão é que o Trump vai forçando, né, a velha Europa a se ajoelhar, a se vergar e a beijar o chão em relação aos Estados Unidos. Sim. O discurso continua, inclusive, a gente está acompanhando imagens. Ele acaba de dizer, por exemplo, que na política interna, né, a Laura estava lembrando que a situação agora nos Estados Unidos, na política interna ele vai mudar o presidente do Fed, porque ele quer baixar as taxas de juros, mas o Fed tem impedido... Vai acabar o mandato, né? Ele tem esse direito. Sim. Presidente americano. E ele vai trocar, então, o presidente, ele acaba de anunciar isso agora. Seguinte, eu vou seguir aqui só com mais uma notícia em relação a esse cenário internacional, mas que tem a ver aqui com o Brasil também, porque Donald Trump ontem fez um discurso de um ano de governo. Ele transformou essa coletiva para a imprensa
um espetáculo. Falou sem parar por 1 hora, depois abriu para perguntas dos jornalistas, foi protelando enquanto pôde o final dessa coletiva. A primeira pergunta foi de uma jornalista brasileira, Raquel Crahenbu, da Rede Globo. Ela compartilhou o trecho da entrevista nas suas redes sociais. Trump falou sobre o convite que fez a Lula para que integre o Conselho de Paz de Gaza, que ele mesmo criou. Lula ainda não respondeu a esse convite. Vamos dar uma olhada nesse trecho da coletiva. Please. Yeah, go ahead. Thank you so much, Mr. President. I have 2 questions for you. One, do you want your Board of Peace to replace the UN? Well, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. And you invited Lula from Brazil to be part of the Board of Peace. I did. What role do you I did. expect him to play, especially A big role. I with like him. Venezuela? Yeah, And I like another one, because the Are you from Brazil? Yes. The EU and Mercosur just signed a trade agreement this weekend, which is going to be the biggest trade zone, free zone in the world. Right. At the moment, we're talking a lot about tariffs. What is your reaction to that? So, 2 questions, Lula. Well, I just think this. I think we have trade like we've never had before. We're doing better in trade than we ever have before. We're not being ripped off by every country in the world like we were before. We're doing numbers that nobody's ever thought possible. We're the richest we ever were. It's because of tariffs and the proper use of tariffs. And we're also the most secure. As an example, Iceland, without tariffs, they wouldn't even be talking to us about it. So we'll see what happens. I think it's going to work out quite well. É isso, são várias as saias justas às quais o Brasil está sendo submetido nesse momento, né? Então tem essa questão de que o Brasil lidou muito bem com a questão das tarifas e agora tem essa questão do Conselho de Paz, que Lula vai ter que saber aí, o Itamaraty, enfim, a diplomacia, como lidar com essa situação. A gente tem uma certeza de que Lula não fará parte de um Conselho de Paz que seja guiado por Trump e, enfim, o grupinho de Trump para gerenciar Gaza. No entanto, é uma relação que pode se deteriorar. Enfim, saia justa, pessoal. Laura? Eu acho muito legal isso, a gente vê que é uma quantidade de frentes, né? De frentes de combate em que o Trump está metido hoje, sim, que é impressionante. E cada uma com um potencial disruptivo em relação à ordem, sim, mundial muito grande, né? Quer dizer, tem a Venezuela, tem a Groenlândia, tem Gaza, tem a ONU que ele quer, tem a OTAN que ele está rifando, quer dizer, é muita coisa, e tem o fronte interno também. Então, eu, sinceramente, eu acho, eu nunca vi um cara administrar uma quantidade de crises. Ele tem uma cesta de crises, é aquela coisa, você não pode pôr todos os seus ovos numa única cesta. Ele está pondo todos os ovos na cesta da crise global. A impressão que dá é que ele quer dar um eletrochoque mesmo e fazer todo... Agora, isso abala também a situação de aliados dele, né? Quer dizer, ou de potenciais aliados. Quer dizer, o Brasil que estava fora, numa boa, o Brasil, sim, não está com nada ameaçado, em princípio. Tem a Venezuela aqui do lado, mas... Aí, de repente, joga uma bomba. Olha, Lula, agora você vai ter que pôr 1 bi aqui, nesse meu conselho de paz, $1 bilhão no meu conselho de paz, para você fazer parte da reconstrução. O Lula nem pediu, nem nada, mas é mais uma... Quer dizer, ele vai eletrocutando o mundo. Então, é incrível, porque o Trump é um sujeito que ele é de tal maneira... É uma coisa surpreendente mesmo, né? Surpreendente, porque, o Hitler teve que fazer acordos, e acordos sérios, com parceiros, sérios até a página 2. Ele também fez um acordo com Stalin, o acordo Molotov-Ribbentrop, ninguém ataca ninguém, quando o Stalin viu, ele estava lá atacando, né? Então, quer dizer, mas
ele buscava alguma via de, olha, vamos fazer um acordo aqui, você segura aí, eu seguro aqui. Mas o Trump, ele é o contrário, ele está abrindo frentes, uma atrás da outra, e envolvendo parceiros, parceiros, mas ligados, assim como se fossem gêmeos univitelinos, ligados por vínculos extremos. E aí ele pega e estapeia esses caras. Quer dizer, eu não sei, eu acho que o mundo nunca viveu uma situação de um governante que ele abre guerras o tempo inteiro. Eu acho que, a meu ver, isso não pode acabar bem. Não vai acabar bem e não vai acabar bem para o mundo em particular, mas não vai acabar bem para o Trump. Mas o Lula não precisa entrar nessa vibe. Né? Como você falou, ele coloca tudo na cesta da crise, caos. Né? Do caos. Eu tive um chefe que me ensinou, quando eu comecei a ser chefe, ele falou assim: você separa os seus problemas em pilhas. Né? Essa é a pilha dos problemas que você tem que resolver hoje. Essa é a pilha dos problemas que você pode resolver amanhã. Essa pilha é a pilha dos problemas que o tempo vai resolver. Essa questão eu colocaria na do tempo vai resolver. Entrar ou não deixar lá. Um dia ele vai me cobrar esse bilhão? Não vai. Sim. Como ele tem muita coisa para se preocupar, porque ele cria problema para si mesmo, ele vai arrumar, ele vai esquecer desse negócio. Perfeito, gente, vamos mudar o capítulo aqui da nossa pauta e peço inclusive para o Brito ficar aqui com a gente para tratarmos um pouco sobre política nacional, ano eleitoral, né, 2026. Olha só, Tarcísio de Freitas, ele lembrou que é governador de São Paulo, decidiu adiar a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papuda, autorizada para esta quinta-feira. O cancelamento foi justificado por compromissos de agenda, que apareceram assim de repente, sabe? O encontro estava sendo lido como uma cobrança de lealdade. Bolsonaro reafirmaria o filho, Flávio, como candidato e cobraria apoio público do governador. No entorno de Tarcísio, já é esperado que o bolsonarismo o acuse de uma grande desfeita com o ex-chefe por conta desse cancelamento da visita. O ambiente na extrema-direita deve ficar ainda mais tumultuado nesses próximos dias. Brito, quero te ouvir sobre essa situação relacionada a Tarcísio de Freitas, como ele está enfrentando, então, outra saia justa, estava falando saia justa agora, né? Uma outra saia justa que tem a ver com o bolsonarismo querendo se impor aí com familiares numa chapa presidencial em detrimento, é claro, da candidatura dele, Brito. Olha, o episódio é ridículo, né? Porque foi uma visita solicitada, foi uma visita pedida. Foi a defesa do Bolsonaro que pediu a visita a Tarcísio de Freitas. E agora ela desaparece por um suposto, não se sabe qual, compromisso já previamente agendado. Está aparecendo a escritura do imóvel lá do Sóstenes Cavalcante. Né? Não dizem que tem um compromisso que aparece depois do cancelamento da visita. Ela é o marco da debacle da candidatura Tarcísio. O Tarcísio acreditou que o bolsonarismo não é apenas um clã familiar que faz negócios na política e no poder. Ele achou que ele podia, de fora do clã, sem os laços consanguíneos, ser o sucessor. Não vai ser. Não vai ser. E, olha, começa a colocar em risco a sua própria reeleição como governador de São Paulo. Por quê? Porque, se ele não serve para apoiar o Bolsonaro, também não servirá para ser o destinatário do apoio dos bolsonaristas na eleição paulista. É uma tragédia, né? Que só não é a maior do dia, porque saiu a pesquisa Atlas Intel, que eu acho que você vai falar daqui a pouco. Na sequência. Né? Vitória ao Lula, que segundo os jornais é em 8 cenários, não, em todos os cenários, e sobretudo, o mais relevante, vitória em primeiro turno sobre qualquer composição de candidatos de oposição que se faça para as eleições de 2026.
Deixa eu trazer as principais telas, então, dessa pesquisa Atlas Intel. Lula vence todos os adversários em cenários de primeiro e segundo turno, segundo Atlas Intel, Bloomberg, divulgada agora pela manhã, viu? Vamos dar uma olhada. Coloca aqui no telão para a gente, por favor. A gente tem a intenção de votos para presidente a cenários de primeiro turno. Deixa eu ir para o telão para eu acompanhar por aqui também, senão não consigo enxergar. Eu sou um senhor de idade. Tá aqui para a gente. Obrigada, pronto. Valeu. Olha, primeiro cenário, a gente tem Lula, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, com Lula vencendo com 48% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro conquistando mais votos do que o próprio Tarcísio de Freitas nesse cenário. Daí a gente tem dois cenários separados, né? Um só com Flávio e um só com Tarcísio. Contra Flávio Bolsonaro, 49 e 35. Cenário 3 com Tarcísio, 49 e 28. Depois com Michele Bolsonaro, 48 e 31. Os outros sempre ficam muito abaixo aí do potencial de votos, né? Mas sempre aqui, como o Brito lembrou, inclusive, é o presidente Lula na margem de erro, levando no primeiro turno. Tem ali o voto branco e nulo, então Exato. Isso aí é primeiro turno. E é sempre primeiro igual, turno. né? Isso. Sempre igual, 48, 49, 49, 48, 49. Sim, sempre. Eu vou guardar a plaquinha aqui embaixo, eu já sabia. Já sabia? Eu avisei. Tenho falado isso. Tenho falado isso. Claro que não pode subir no tamanco, não pode achar que já ganhou. Sim. Mas vai ganhar no primeiro turno. Guarda a plaquinha. Segundo turno, vamos dar uma olhada aqui também? Então a gente tem Lula, Jair Bolsonaro, que continua sendo registrado aqui, até para a gente saber o potencial aí de Bolsonaro, né? 49, 46. Lula, 49, 45. Contra Michele, 49, 45. Contra Flávio, 49, 45. É sempre assim, entre 3 mais 4 pontos aqui de diferença. Depois disso também cai bastante aí, a diferença sobe muito, né? Mas enfim, esse é o cenário de segundo turno, caso tenhamos segundo turno. Como a gente já falou, muito provável que não tenhamos, inclusive, calma, nesse gente, momento. vocês estão muito provável. Neste momento desta pesquisa, talvez eu não acho por causa da entrada do dinheiro e do resultado dos 5 mil do imposto de renda vocês e até a discussão. Muito otimistas. Olha aqui, nós estamos tudo no 49%. Por que não estaríamos? Conte, qual é a sua... Porque nós estamos vendo claramente que o antipetismo, o anti-Lula existe. Ah, sim. E não temos rejeição, inclusive. A próxima tela é a da rejeição. Pronto, então... Que embasa daí essa leitura da Laura. Pode colocar para mim a tela de rejeição. Já está aqui para vocês acompanharem. Pronto. Em qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum? Então a gente tem Jair Bolsonaro sempre, inclusive nessa série toda, né? Ele é sempre o mais rejeitado, mas seguido por Lula, de fato. Então, eu acho que isso é uma questão capital e nós vemos que se você pegar a incerteza da medida, tá, o Lula na tela anterior estava com 49 a 46. Se você pegar a variância da pesquisa, você vê que, na verdade, existe um empate técnico. É chato falar isso. Agora... Gente, eu acho que o Lula tem um monte de entregas a fazer ainda, tem. Sim. Agora, nós estamos vendo como é que está sendo a movimentação. Tem uma discussão aí importante, que é o negócio, o envolvimento de parentes do Lula em... o INSS, o não sei o que lá. Eu não aposto que a grande imprensa, a imprensa corporativa, vai se manter republicana, não. Sim. Eu acho que ela não se manterá republicana. Aliás, ela não é republicana. Mas ela é patrimonialista. A gente já viu do que é que eles são capazes. Sim. Então, eu acho que se a gente tivesse com uma margem, uma frente ali, 10 pontos percentuais, eu falava, não, tá fácil, agora é só entrega, vai ser uma maravilha e tal. Fácil. Agora, eu acho que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos vendo que se tem uma força, o bolsonarismo é a espinha dorsal da extrema-direita, né? Quer dizer, nós vemos que quem tem voto ali são os caras que ou são já Bolsonaro, porque tem o sobrenome Bolsonaro, ou porque são identificados com o Bolsonaro, que é o caso do Tarcísio. Sim. Né? Então, toda a questão... E eu também eu acho que o Tarcísio,
Ele está jogando o jogo que ele precisa jogar mesmo. Ele não vai agora, nós falamos sobre isso ontem, ele não vai agora pegar, porque vocês viram o que o Flávio falou pro Tarcísio, falou, Tarcísio, você fica lá em São Paulo, porque é muito importante que você fique em São Paulo, presidência não é para você agora, falou de uma maneira, parecia o Trump falando, entendeu? Imperial, Tarcísio, você... Como se o pai dele não estivesse atrás das grades, como se ele não fosse um lixo humano como ele é, mas enfim, falando de uma maneira... Enfim, mas o Bolsonaro ainda é o exoesqueleto dessa extrema-direita. Ele funciona, a gente está vendo. O índice, o Lula, ele está fazendo um monte de entregas, ganhando um monte de batalhas e tal, não sei o quê. E nós temos ainda o Lula com 48% das preferências do eleitoral. Cara, se isso não é uma questão para nós de pegar e reconhecer que existe uma direita forte e vertebrada que está aí lutando de todas as maneiras possíveis para sobreviver, eu acho que a gente está muito enganado. E eu acho, a gente já falou, eles são intercambiáveis. Flávio Bolsonaro, Tarcísio, Michele, tanto faz. Na hora que for para depositar o voto anti-Lula, vale qualquer um deles. Sim. Então, eu acho que por causa disso, por causa desse antipetismo ainda tão importante no Brasil, e ele é importante, e a gente sabe muito bem disso, por um trabalho insistente, criminoso da grande mídia em pegar e atacar o PT, atacar o Lula, transformar o PT em sinônimo de corrupção e tudo aquilo que a gente sabe, que a gente já viu. Sabe, se a gente não reconhecer que isso aí continua ainda como uma ameaça forte, eu não estou discordando de você, Edu. Eu acho que o Lula tá muito bem encaminhado, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os índices são incrivelmente próximos ainda. E se a gente considera que nós já pusemos os generais em cana, pusemos o próprio Bolsonaro em cana, e o Eduardo Bolsonaro, que era o herdeiro político, está lá no exílio, lá nos Estados Unidos. Depois dele ter patrocinado uma guerra tarifária, depois dele ter feito um monte de coisa contra o Brasil, esses caras ainda têm esse índice. Então, gente, é porque a gente tem que considerar que o antipetismo continua. O antipetismo, o antitrabalhismo é a mesma coisa, sabe? É a repetição o Brasil tem uma direita historicamente fortíssima. Então, e isso inspira todos os cuidados. Eu, se fosse o marqueteiro Sidônio, estava com os meus cabelos em pé ainda. Só para passar para o Fernando, eu acho que tudo isso que você falou, do generais, do Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo Lafora, Carla Zambelli, tudo isso já está precificado, já está aqui. Porque isso cria uma sensação de vitimização dessa gente. Então, eu acho que isso aqui já está aqui. O imponderável é o imponderável, mas com relação ao quadro colocado, eu acredito que no primeiro... Claro que a gente fala meio, né? Sim. Expletivamente, mas acho que está perto. Brito, quero te ouvir também para fechar. Agora travou? Ele estava piscando até agora. Eu ainda dei uma olhada ali para ver se ele estava ou tinha travado. Quando privatizar toda a internet... Vida, era só para fechar realmente, porque olha, em relação ao discurso de Trump, ele fechou o discurso agora, ele está respondendo alguns questionamentos que estão rolando. Edu, a gente consegue voltar para lá por um pouquinho? Pode voltar. E a gente faz a tradução por mais um tempinho? Sabe que ele vai malufar nas respostas, né? Ele não vai responder, mas vamos lá. Concordo. O discurso de ontem, de um ano, né, ele estendeu o máximo possível. Então, assim, vamos só ouvir agora alguns questionamentos e as respostas de Trump. Coloca pra gente. In China, and so it began. And we ended up with the COVID, and the whole world suffered. We did a phenomenal job. I don't think we got the credit we deserve. We did something that acho que a gente não tem o crédito que merece por causa da Covid que começou na China e se espalhou pelo mundo e a gente conseguiu conter. We did a great job. Use our military, use a lot of people, but a gente fez um trabalho maravilhoso usando até os militares. And we got through it. And when I
E essas coisas apareceram do nada e nós passamos por isso. Previous to the COVID coming up, and that was, I called it a great achievement. But things happen, bad As things coisas happen. acontecem. The things that we can stop are wars if we're smart. Mas o que a gente pode parar são guerras. Being intelligent and Você having intelligent inteligente. people on the other side, because wars are the worst of all. Wars are worse Para than conversar com as anything. pessoas do outro lado, porque a guerra é o pior que pode haver, é o pior de tudo. But things like dust flying in the air, wherever COVID comes from, or whatever comes, sometimes Poeira you have to voando be no a little céu, de lucky. onde veio a Covid, de onde quer que ela tenha vindo, aí é impossível de prever. An economy like no other, not only in this country but anywhere. And you know, when you hear the kind of numbers that I can tell you that Scott Bessent was with me the other day, and he's looking at numbers. He said, "I can't," and that's all he's done his whole life, pretty much your whole life. Scott, you weren't going to be a football player, I don't think. Scott was not that great at football, but he was always good at numbers, right? Falando da And he was, Escócia aqui, he was looking at numbers. os He said, "I've números, never seen anything like falou até this. We're que a poised to Escócia não é do tão boa things assim no that, futebol. no other country's ever done." And you know, luck, I hate to say it, but we need a little luck. We don't want to get hit by Eu something não that detesto falar, mas a gente precisa de um pouco de sorte também. we were going to hit by a pandemic. You know, when I heard the word pandemic, Como é que I a gente said, ia "Oh, that's prever que an ia ser ancient problem." atingido por uma World War pandemia? I, they lost 100 million people. It actually ended World War I. A lot of people don't know. The Spanish flu in World Mas War muita I. gente não sabe, mas o que acabou com a Primeira Guerra foi a febre espanhola. And that war was raging and they were all dying. E from the a Spanish guerra flu. lá They e were sick as dogs aquilo that couldn't acabou com a fight. guerra. So, you know, you don't know how that would have turned out. But so we do, I mean, subject to that, and I always have to put a caveat in for it, but we're poised to have the greatest growth of any large country, I think any country that there's been. Voltou para a When you look at conversa what's fiada, happening in the Laura. United States, it's Tá, really Laura. amazing. Vamos lá, vamos voltar então. Aliás, você que está acompanhando a gente pelo youtube.com/RedeTVT, tem bastante gente acompanhando, não esqueça de curtir, tá bom? Deixa o seu joinha, o seu like por aqui, curta a nossa transmissão, tem bastante gente comentando. Tô com o Rods Coelho, Ian Cauã, Nina Catarina e Mirelia sempre por aqui. Pessoal, muito obrigada pelos comentários. Vamos curtir. Deixa o seu joinha e o seu like, porque daí os algoritmos enxergam toda essa movimentação e passam a indicar a gente para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso aqui ao nosso conteúdo. A notícia final: o Banco Central decretou a liquidação do Will Bank, que é um braço digital do Banco Master. O Master foi liquidado em novembro de 2025 após as denúncias de fraudes financeiras feitas pela instituição. Segundo o Banco Central, a decisão de hoje tem como fundamento o comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master sobre a situação, sobre a instituição, no caso. Com essa liquidação, os CDBs emitidos pela Will Financeira passam a ser ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Créditos até o limite de R$250 mil por CPF. No site tvtnews.com.br, você vai ver aí: o Will Bank é liquidado pelo BC, o que fazer se você tem conta. Então tá aí explicando direitinho a nossa reportagem. Se você tem conta, tá assustado nessa manhã de quarta-feira porque o banco foi liquidado, entra aqui na nossa reportagem tvtnews.com.br para saber o que fazer, tá bom? O Fernando Brito voltou e, para encerrar, eu vou chamar o comentário dele, então, para fechar aqui a nossa discussão sobre Lula vencendo ou não em primeiro turno, como fica a família Bolsonaro e o bolsonarismo diante de uma pesquisa como essa da Atlas Intel, e para onde a gente vai seguir nesse ano eleitoral, na sua opinião, Brito? Olha, eu acho que não há novidade nessas pesquisas. O Lula fica virtualmente próximo da metade do apoio do eleitorado. Em geral, foi assim em todas as eleições. Veja que o Lula nunca ganhou, jamais ganhou, uma eleição no primeiro turno. Apesar da aposta do Eduardo, eu acho que dessa vez também é assim. Vai ser muito difícil, mas
né? O Eduardo tem razão, que se faltar, vai faltar um pouquinho. Vocês observem que a direita no Brasil ela é tão ruim que ela nem mesmo tem um candidato. A plataforma da direita no Brasil é ser contra o Lula. Ela não defende um conjunto de ideias, ela não tem uma liderança, ela não tem propostas, ela não tem um líder, né? Seja digno desse nome. O próprio Jair Bolsonaro é uma indigência política, intelectual, moral, comportamental. Né? O importante do Jair Bolsonaro é que ele personifica, né, o que a direita brasileira quer, que é ser contra o Lula. Mas é contra o Lula por causa dos olhos do Lula, da barba do Lula, da careca do Lula? Não! Ela é contra o Lula porque ela é contra qualquer projeto de inclusão social, de justiça social, de equilíbrio social que o Brasil possa ter. E ela é contra qualquer aspiração mínima que seja do Brasil a ser um país soberano, independente, desenvolvido. Tanto que ela adere com grande facilidade a qualquer coisa que procure embaraçar o caminho do Brasil. Não tenha dúvida que, apesar de ter muita gente, né, honestamente, conscientemente, se opondo, por exemplo, ao desenvolvimento das fontes de energia fóssil, né, vocês veem como o debate em torno da exploração das reservas lá da chamada margem equatorial ganha rapidamente todo o espaço na imprensa. Qualquer escândalo de corrupção que possa vir a envolver qualquer pessoa ligada, próxima ao PT ou ao Lula, ganha todos os espaços. Mas quando essa mesma questão se refere a governos conservadores, a governos de direita, ela morre nas sombras. Aqui no Rio, eu vivi essa experiência. Com Brizola, tudo era violência. Com Moreira, não. Os mesmos eventos, os mesmos homicídios. Aliás, a propósito, tem uma notícia muito importante, vamos ver se a gente consegue recuperar para a edição de amanhã, Thalita, que o Brasil, pela quinta vez, teve uma redução no número de homicídios. Quando a gente fala que a violência se tornou o maior problema, aos olhos da população, a gente tem que levar isso em conta. O Brasil está numa desescalada do número de homicídios. Então, esse tipo de coisa é pouquíssimo divulgado, é pouquíssimo noticiado, é pouquíssimo debatido no seio da população. Acho, portanto, que nós vamos chegar à eleição com o Lula oscilando nessa faixa de 48% a 50%. Se vai ou não vai haver segundo turno, Eduardo, eu acho que vai ser uma questão de Photoshop, para usar a linguagem do nosso tempo. É VAR hoje em dia, VAR. VAR. Puxa vida. Vamos lá. É isso. Fernando, sempre bom tê-lo por aqui, viu? Um beijo enorme. Até a próxima. E me despeço de Laura e Edu também. Muito para a gente repercutir amanhã. Enfim, o discurso de Trump terminou, mas ele continua respondendo questionamentos aí. Ele falou sobre inteligência artificial agora, enfim. Ele fala. É isso. Como fala? Agora, fala demais. Thalita, quando a gente pensa no que é o Bolsonaro, a gente fala, né? O cara tá preso, sim. O cara não tem projeto nenhum, o cara é uma monstruosidade. Cara, mas a gente sempre esquece, ou sempre passa batido. Ele tem 700 mil mortes nas costas. Então, para mim, esse é um tema que não pode ficar fora da Cara, campanha. não pode. 700 mil mortes nas costas por causa da... E esse cara, com esse currículo de mortes, esse homem que tirou sarro dos mortos e tal, ele ainda tem esse recall na última campanha, ninguém lembrou disso. Pelo amor de Deus, é uma coisa... É muito chocante mesmo, porque a gente sabe que a extrema-direita não tem voto, a extrema-direita precisa do Bolsonaro. Agora, como é que esse cara sobrevive como uma alternativa ao PT, ao Lula, ao governo do presidente Lula?
Para mim é impressionante. Sobrevive porque não permitem, na minha opinião, na minha modesta opinião, permitem que fique se falando dele. É uma loucura. Ao invés de estar toda semana alguém aqui na Avenida Paulista dizendo assim, cadê o julgamento? Eu acredito que ele mexe com todo tipo de ressentimento, sabe? Sim. Então, isso, infelizmente, mas isso é um muito. ressentimento real de 1 milhão de famílias brasileiras. Sim, sim. Então isso deveria estar na campanha política Exato. do Lula lá atrás de 22, deveria estar na campanha política que a gente teve em 2024 e não esteve. Por quê? Eu realmente me pergunto por quê. Porque isso iria acabar. Foi isso que fez com que ele perdesse a eleição. A gente sabe, isso está em pesquisa. Sim. E não mexem com isso. Quando eu falo não mexem com isso, são os partidos de oposição. Tinha que estar fazendo passeata aqui na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro, e em Salvador, todo domingo, até esse cara ser julgado. Esse e os outros que mataram 700 mil pessoas. É uma questão que está na justiça, né? Então pode ser que a gente tenha desenrolar, sim, dessa questão durante esse ano de 2026, o que seria realmente importante. Laura, Edu, beijo para vocês. Até amanhã. Galera, muito obrigada pela companhia. Eu volto amanhã às 10h30 aqui no Primeira Edição. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News Segunda Edição com o Dom Ernesto. Te convido a acompanhar mais informação, mais análise, mais atualização sobre as notícias do dia. E se você tá aqui no youtube.com/RedeTVT, não esquece de, antes de sair, deixa o seu like, comenta aqui com a gente, dá uma boa tarde pra gente. Vamos movimentar esse chat para que bastante gente tenha acesso também ao nosso conteúdo, tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.